Meus irmãozinhos queridos, irmãozinhos na fé, olha aí, Deus abençoe. Como dizia meu pai de ordem, meu pai seráfico São Francisco de Assis, eu lhes desejo toda a paz e tudo bem, mas olha aí, São Francisco de Assis, grande documento esse livro. Eita saudades de meu pai de ordem, o nosso humilde Francisquinho de Assis. Observe, está aqui no capítulo 12, versículo 1 a 2 das suas admoestações. São Francisco dizia assim: é fácil reconhecer se o servo de Deus tem o Espírito do Senhor, pois somente tem o Espírito do Senhor aquele que, quando está fazendo uma obra boa, tem consciência de que é Deus quem está atuando através dele. E é por isso que um servo que tem o Espírito do Senhor sabe que a sua natureza em si mesma só tem capacidade para uma coisa só. Como São Francisco pensa bem, né? O pecado. Quando alguém faz alguma coisa de bom, é Deus quem faz através dele. São Francisco, Admoestações 12. Irmãos. É por isso que quando fazemos uma obra boa, devemos dizer: Senhor, eu não passo de um servo inútil. Eu também me considero assim. Quem sou eu? Jorge da Paz. Me usa, Senhor. É preciso tomar consciência. Quando uma obra é boa, é Deus agindo através de nós, sem orgulho nenhum. Show orgulho, Deus age através de nós. Mas olha aí o cenário de fundo dos programas deste mês. É mais uma joia da arte sacra brasileira que se encontra na igreja do convento de Nossa Senhora do Carmo. Um lavabo em mármore policromado em Salvador, Bahia, que pode ser admirado na sacristia desta igreja. Mas sabe, meus irmãos, hoje eu quero recordar com vocês de um tema que todas as vezes que eu estive em Medjugorje, lá na Croácia, ali ouvi falar que é um assunto muito importante que muito preocupa o coração da Mãe do Senhor. É um problema universal, o problema do uso das drogas. Por tal razão é que eu quero me dirigir especialmente a você, que é mamãe que sofre com seus filhinhos por causa desse gravíssimo problema, o vício em drogas. Vamos ler na Bíblia. Esse texto é a sua esperança de mãe, hein? Esperança de mãe. Anota esse trechinho. É Lucas 18, versículos de 1 a 7. Escute só. Jesus diz assim, é Jesus falando: por acaso Deus não haverá de fazer justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele de dia e de noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve haverá de lhes fazer justiça. Lucas 18, versículo de 1 a 7. Você que está me assistindo e vendo, você que é mãe que chora, se coloque dentro deste versículo. E nos seus momentos de aflição, faça deste versículo uma leitura de esperança pessoal. Este versículo bíblico vai curar a sua dor, o seu coração de mamãe que sofre. Anote Lucas 18, de 1 a 7. Você, lendo esse versículo como se fosse para você, ficaria assim: por acaso Deus não haverá de fazer justiça àquela mamãe muito aflita, que a Ele esteja clamando e suplicando de dia e de noite, por um filho drogado, por um filho alcoólatra? Porventura Deus tardará de socorrer esta mãe aflita? É palavra de Jesus. Digo-vos, diz o Senhor, que em breve Deus haverá de fazer justiça a esta mamãe que chora e ora e suplica ao Senhor. Leia Lucas 18, de 1 a 7.
Você percebe como você deve ler esse versículo todos os dias? Você, mamãe que sofre, leia Lucas 18, versículos de 1 a 7. Agora, quanto à terapia que funciona nos grupos de apoio, núcleos de recuperação, AA, etc., colônias de tratamento, quer dizer, centros especializados, etc., etc., são meios, ótimos meios. Mas acontece também, e é certo, que Deus poderá curar o vício das drogas e o vício do álcool sem terapia especializada nenhuma. Eu mesmo conheço casos. Certo, você vai me dizer, mas isso é raro. Eu compreendo, é raro mesmo. Por isso que eu reconheço que estes meios são imprescindíveis. Eu mesmo não trabalho com drogas. Associação Maria Rainha da Paz. Estou aqui em Santo Amaro, trabalhando. Você pode me procurar se precisar. Contudo, eu afirmo que somente estes meios não bastam. Para um tratamento ser eficaz, deverá estar intimamente ligado à cura pela oração, à cura pela conversão dos pecados, à cura pelo encontro com Deus. Para quem é cristão, a cura pela Eucaristia. Sem Deus, irmãos, sem o poder maior, sem Jesus, não se consegue eficácia. Você compreende? Sem o poder maior, não se consegue eficácia. Eu acrescentaria, sem a oração de fé de uma mãe, a mamãe deve estar ao lado de apoio, orando. Também, porque a oração de uma mãe é a força que infalivelmente, Deus mais escuta. A oração de uma mãe que sofre. Mas vamos a um outro texto que muito comprova a forte eficácia da oração de uma mãe. Vamos ver aqui no livro do Êxodo 17, versículo 11. Escute só, diz assim, é lindo esse trecho, poderoso. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas em oração, Israel vencia. Mas logo que Moisés cansava e abaixava os braços fatigados, o inimigo triunfava. Olha o êxito da oração, não é? Êxito da oração. Êxodo 17, versículo 11. Você, mamãe, que está me vendo e ouvindo, você compreende? Enquanto Moisés orava, a vitória do bem acontecia. Porém, quando Moisés cansava e interrompia a sua oração, o inimigo triunfava. Êxodo 17, versículo 11. Olhe você, mamãe, na batalha contra o inimigo das drogas, você que é mãe, você haverá de ser o Moisés na montanha, o Moisés em oração. Mas agora eu quero ilustrar melhor o ponto aonde eu estou querendo chegar, contando a vocês uma historinha. É um testemunho breve da minha vida, testemunho pessoal. Eu já estou escrevendo a minha história, já fiz um programa de televisão a esse respeito, né? Prazer em conhecê-lo aqui na televisão, tenho meu DVD gravado. Eu, Frei Jorge da Paz, OFM, sou um ex-drogado, ex-alcoólatra, que ficou padre franciscano para a glória de Deus. Mas acontece, olha, confidencialmente, eu tinha uma mãezinha que orava e continua orando muito por mim. É a minha mamãe de criação, mãe dos meus irmãos Nancy e Douglas, minha mamãezinda, que eu falo com orgulho, minha mamãezinda, grande mamãe, ela sempre orou por mim. Eu, um ex-drogado, um ex-alcoólatra, acabei virando padre franciscano, graças à oração dessa mãe. Não é inacreditável? Não é inacreditável. A oração de uma mãe. Foi o meu Moisés na montanha, minha mamãezinda. E eu considero realmente Dona Zinda minha mãe. Ela foi a minha mamãe de criação. Mas ela me assumiu, ela me amou. E mãe não é aquela que gera. Não basta gerar. É preciso gerar e criar. E quem somente cria é perfeita mãe. Eu comparo com São José. São José não gerou o menino Jesus, mas criou o menino Jesus. E por isso é proclamado pela igreja como
pai autêntico, pai humano do menino Jesus, pai que criou, pai legítimo. E Dona Zinda, minha mamãe de criação, a mãezinha que me criou, foi a mamãe que me gerou no coração. Dona Zinda foi a mamãe que me gerou no coração. E graças à oração desta mamãe de criação, mas mamãe perfeita, a mãe que gerou no coração, eu, um ex-drogado, um ex-alcoólatra, virei padre franciscano. Se você, mamãezinha, estiver me ouvindo, obrigado, mamãe. Deus te pague, minha mãezinha. Deus te pague. Este é o DVD que conta a incrível história de Frei Jorge da Paz, de como ele saiu do mundo das drogas e tornou-se padre franciscano. É um depoimento de 1 hora, gravado e copiado em DVD durante a exibição do programa Prazer em Conhecê-lo, exibido aos domingos pela Rede Vida de televisão. Se você quiser este DVD ou qualquer outro programa de Frei Jorge da Paz, é só telefonar para a nossa associação, Maria Rainha da Paz, em horário comercial. E com uma doação extra, você recebe o DVD aí na sua casa, já com o frete pago. O nosso DDD é 11, São Paulo, e o telefone é 5524-6615. É importante lembrar que toda arrecadação é revertida em benefício das obras assistenciais de Frei Jorge da Paz. Eu quero informar você que eu sou presidente de uma associação, Associação Maria Rainha da Paz, a Amar a Paz, aqui na Rua Sócrates, em Santo Amaro, São Paulo, e nós ali nos empenhamos no tratamento de recuperação de drogados e dependentes químicos, não é? É tratamento gratuito, você pode me procurar. Se você mora aqui em Santo Amaro, em São Paulo, ou adjacência, ou mesmo outro bairro, venha com carinho, será acolhido com muito amor, gratuitamente. Olha, telefone para a nossa associação, 5524-6615, para você obter informações. Tratamento gratuito. Mas olha aqui, uma boa lembrança para você. Maio deste nosso 2006 já vem chegando. Todo mês de maio eu tiro os meus 15 dias de férias do primeiro semestre. E em maio é o mês em que eu sempre faço a minha peregrinação a Medjugorje. Se você que está me vendo sentir que Nossa Senhora está chamando você, você poderá ir com a gente. Ir a Medjugorje é uma felicidade. A gente volta com aquela unção de Nossa Senhora. Em maio de 2006, indo para Medjugorje, será a peregrinação da graça. Você vai ver, você vai ver. Telefone para a Dona Cristina, em horário comercial. O telefone está aí no nosso vídeo, DDD 16, e o fone é 3625-7076, em horário comercial. Dona Cristina, você que está me vendo, você entendeu o chamado. Abra seu coração. Em maio de 2006, Medjugorje vai ser a peregrinação da graça. Mas, voltando ao nosso tema, não é inacreditável? Eu, Frei Jorge da Paz, OFM, um ex-drogado que fiquei padre franciscano. Ex-drogado e ex-alcoólatra. A minha história tem assim um pouco de semelhança com a parábola do filho pródigo. Na minha adolescência, também eu me ausentei da casa do pai. Abandonei meus princípios cristãos. Esbanjei meus bens de fortuna na devassidão da sexualidade livre, da imoralidade, da pornografia. E com aquela mentalidade adúltera que eu tinha, e o que eu aprendi naquele tempo, eu fui parar, num verdadeiro chiqueiro de porcos. Chiqueiro de uma vida mundana e sem Deus. Irmãos, experiência minha, eu mergulhei na obscuridade da fé. Pois é,
Eu vivi no mundo das drogas mais ou menos desde os meus 15 anos até os meus 36 anos. Né? Quase foram 15 anos de droga, 18 anos de droga pesada. Eu vivia doido o dia inteiro. Mas eu tinha a mamãezinha que rezava por mim. Ah, mamãe. E haveria de ser aquela oração de mamãe anônima que me arrebataria daquele mundo de loucura. E um dia aconteceu um milagre. Oração de mãe, irmãos, é oração de mãe. Oração da minha mãezinha. E olha que foi uma exceção. Eu, Frei Jorge, hoje, sem tratamento terapêutico nenhum, sem uma sala de AA, sem uma sala de NA, sem sala nenhuma, abandonei radicalmente as drogas. Conheço alguns médicos que me dizem que isso seria humanamente impossível. Concordo. Foi humanamente impossível. Mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E tem mais, irmãos. Além de me arrebatar radicalmente das drogas e do álcool, ainda me conduziu à Ordem Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil e fez de mim um frade menor, OFM, Padre Franciscano, Frei Jorge da Paz, com muito orgulho, Ordem dos Frades Menores. Deus é Deus, mas eu tinha uma mãezinha de criação que vivia de mãos postas, suplicando pelo Jorge. Oração de mãe é oração de mãe. Tem até um aforisma aqui na Aparecida. O que a mãe pede, o Senhor atende. Grande verdade. O que a mãe pede, o Senhor atende. Mas agora vem você e me pergunta, mas, Frei, como é que houve esse arrebatamento? Como é que um viciado em drogas, em álcool, sem terapia nenhuma, reverteu-se para a virtude da sobriedade? Como eu pude me reverter à virtude da sobriedade? Eu conto a você que quando eu estava mais ou menos com 27, 28, 29 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir uma decepção profunda daquela vida de dependência de drogas e de álcool. Eu me sentia indignado comigo mesmo, decepcionado. Era a graça de Deus tocando nos brios da minha dignidade humana. E hoje eu tenho certeza de que, de fato, era efeito da oração de uma bondosa mamãe que rezava por mim. Minha mamãe Zinda, com muito orgulho. Se você está me assistindo, eu agradeço você publicamente dentro do meu Brasil. Deus lhe pague, minha mãe. Mas eu sei é que eu cheguei a um estado psicológico de uma horrível e amarga angústia existencial. Era a graça de Deus me tocando. Eu estava no fundo do poço. A droga que antes causava em mim uma aparente alegria, o álcool, aquela zonzeira, agora só me transportava para um estado de culpa e um estado de medo. Eu não sabia, mas era a graça de Deus atuando em mim. Hoje eu sei, mas na época o que eu sentia era uma grande indignação de mim mesmo, porque eu era um dependente do álcool, e da maconha, e da droga e da cocaína. Nas minhas alucinações, eu me lembro, às vezes eu me olhava no espelho, não estou mentindo não, diante de Deus, diante da Bíblia. Eu me olhava no espelho e no meu rosto eu via a imagem da morte. Eu via a imagem da morte. E foi com este misterioso temor, porque foi Deus quem me tocou, foi surgindo dentro de mim, eu comecei a me sentir motivado a procurar refúgio na silenciosa paz das igrejas que eu encontrava. Medroso, tímido, então, ficava lá atrás. Isso eu compreendo. Embora fortemente transviado pelos caminhos do pecado, pelos caminhos da droga, do álcool, ainda restava algo de bom em mim, que começava a gritar por dentro. Eu comecei a sentir um profundo temor de Deus e achava que eu tinha desvalorizado a minha vida. Perdi realmente a minha autoestima. É como eu disse,
Eu entrava nas igrejas e ficava aí drogado, alcoolizado, repetindo horas e horas diante de Deus, uma prece simples que me surgia espontaneamente. Eu dizia: Jesus, se você existe, lembra de mim. Jesus, se você existe, se revela para mim. Era minha oração de bêbado, de drogado. Pois bem, irmãos, nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. Jesus escutou a minha oração e Jesus se revelou. E se revelou para mim de um modo muito original. Não é que Jesus tenha aparecido para mim, não. Mas um dia, entrando numa livraria, eu vi na estante lá uma Bíblia muito bonita. Uma Bíblia encadernada de vermelho, um vermelho vivo. E olha, irmãos, eu senti uma atração irresistível para comprar aquele livro. Não é este, mas era aquele especial. Eu não tenho dúvidas, irmãos, era Deus. Ninguém podia me chamar à leitura da palavra senão Deus. Era Deus conduzindo a minha bondosa, e lá em casa, no anonimato, olha, a minha mamãezinha orando e suplicando por mim. Então, como eu dizia, comprei aquela Bíblia e com muita droga na cabeça, muito álcool nos miolos, eu comecei a ler as Escrituras. E eu dou testemunho disso como a leitura da Bíblia todos os dias. Eu ter lido a Bíblia todos os dias, foi nessa leitura, irmãos, que começou a história da minha salvação. Gostaria que meu Brasil inteirinho entendesse isso. Na Bíblia eu encontrei a chave da minha salvação. Talvez com esse meu testemunho vocês venham a entender por que eu, Frei Jorge da Paz, amo muito a palavra do Senhor, pois foi através da assídua leitura da Bíblia, assídua leitura da palavra de Deus, que Jesus me fez eu reencontrar o meu caminho da fé. Há até um trechinho de Salmo que retrata bem a minha história. Diz assim, mas vamos ler na Bíblia, este trechinho de Salmo. É o Salmo 106, versículos 17 a 20. Eu considero o meu Salmo. Eu li quando estava drogado e alcoolizado. Diz assim, enfermos por causa do seu mau proceder, eram feridos por causa dos seus pecados. Tudo lhes causava náuseas, chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram para o Senhor e Deus os livrou das suas tribulações e enviou a sua palavra para os curar e para os libertar da morte. Salmo 106, 17 a 20. Eu me espelho nesse. Eu estava ferido por meus pecados. Tudo me causava náusea, cheguei à angústia existencial. Clamei ao Senhor e ele falou, olha meu filho, está aqui o que você procura. Enviou a sua palavra para me curar. Você percebe como foi exatamente isso que Deus fez comigo? Deus me enviou a sua palavra para me curar, eu, Frei Jorge da Paz, e para me libertar da morte. E é por isso, meus irmãos, que eu não me envergonho de declarar diante do meu Brasil cristão, eu, Frei Jorge da Paz, OFM da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, sou um ex-drogado pela graça de Deus. Dizer que eu sou um ex-drogado, isso é um testemunho que glorifica o poder do Senhor Jesus e o poder da sua santa palavra. Aqui eu me lembro dos grandes pecadores do Evangelho, que também, pela graça de Deus, foram motivados a dizer o seu sim libertador. Irmãos, mas a minha maior segurança, eu creio e tenho certeza, me dá até vontade de chorar. Era minha mãezinha, de mãos postas, orando por mim. Irmãos, a experiência confirma. O coração de Deus, o coração de Jesus, se deixa seduzir pela mãe, pela oração de uma mãezinha que ora com aflição e com fé. É isso, irmãos. Se você, mamãe, me assistindo, ore pelos seus filhos. Esse é o meu testemunho. E eu até já dei esse testemunho que eu estou dando aqui de modo muito mais amplo. Aí fala também nos intervalos, né? No programa Prazer em Conhecê-lo, que é levado ao ar todos os domingos pela Rede Vida. Foi 1 hora de testemunho.
O DVD está aí à disposição de vocês, publicado. O mundo das drogas, do mundo das drogas a padre franciscano. Do mundo das drogas a padre franciscano. 1 hora de meu depoimento, com detalhes. Se você estiver interessado, pode telefonar para a nossa associação. O telefone está aí no seu vídeo, o código de São Paulo é 11.